Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o canal Casa de Gaio. O meu nome é Maicon Ribeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre vocação e propósito. Existe uma dúvida muito grande no coração das pessoas quando nós falamos sobre propósito e vocação. E eu percebo que geralmente a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença entre o seu propósito de vida e a vocação que ela tem, tá bom? Eu quero começar dizendo que o seu propósito de vida tem a ver com as pessoas e a sua vocação tem a ver com você. Fica ligado aí que depois da vinheta a gente volta a falar sobre esse assunto. Bacana, pessoal. Eu quero começar logo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar nas suas redes sociais. E eu espero ser luz na sua vida para poder te ajudar a esclarecer o que é propósito e o que é vocação de vida, tá bom? Mas aí, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, porque isso vai ajudar o YouTube a recomendar mais os meus vídeos e dessa maneira mais pessoas vão poder ser ajudadas e esclarecidas sobre o seu propósito de vida e a sua vocação. As crianças, quando nós perguntamos para elas o que você quer ser quando você crescer, e elas respondem assim: eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser tantas coisas, e eles vai falando as coisas. Você pode reparar que quando as crianças respondem, elas não falam que querem ser médico, polícia, advogado, porque elas estão pensando no salário. Elas não estão pensando em pagar conta, elas não estão pensando nas responsabilidades da vida. Elas estão pensando em ser policial porque elas querem fazer algo bom para alguém. Elas querem prender os bandidos. Eu quero ser médico porque eu quero curar as pessoas. Eu quero ser advogado porque eu quero ajudar as pessoas. Você percebe que ela não fala do salário maior, do status que ela vai ter, do carro que ela pode ter. Ela simplesmente está falando do que ela pode fazer, como ela pode contribuir com as outras pessoas. Então, você pode entender que quando as crianças respondem o que elas querem ser quando crescer, geralmente elas falam do que elas entendem que é o propósito de vida delas. Porque em algum momento elas viram aquela situação de ser advogado, de ser médico, e aquilo incendiou o coração e elas entenderam: não, isso eu quero ser quando crescer, porque eu vou ajudar as pessoas dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então elas veem o propósito de vida. É muito interessante, isso é uma centelha divina dentro de cada ser humano que o próprio Deus coloca dentro de cada um. Mas você pode reparar que conforme as crianças vão crescendo e elas vão falando sobre os seus propósitos: eu quero ser astronauta, e o pai fala assim: não, você não dá para ser, isso não dá dinheiro. Você repara que a criança fala sobre o propósito e os pais repreendem a criança de acordo com um prisma de vocação. Às vezes até fala: você não tem vocação para isso, você não sabe aquilo, ou você não pode isso, ou isso não dá dinheiro suficiente. Então a gente acaba matando o propósito, sufocando o propósito, a centelha divina que tem dentro do coração da criança. Você entende isso? Então nós nos tornamos adultos procurando aquilo que nós perdemos quando nós éramos ainda crianças. Isso é muito interessante, porque se você hoje ganha sua vida com o seu propósito de vida, então certamente você está fazendo pelas outras pessoas. A diferença do propósito para a vocação é que o propósito você vive para outras pessoas. Assim como Cristo Jesus, ele teve o propósito de Cristo Jesus era salvar toda a humanidade. Então ele veio, se humilhou e morreu na cruz para o seu bem e para o meu bem. Isso é um propósito de vida. Agora, a vocação é muito diferente do propósito, porque vocação eu tenho para tocar bateria. Eu toco bateria, de verdade, eu toco bateria. Eu tenho vocação para tocar bateria. Eu tenho vocação para tantas outras coisas, para trabalhos manuais. Eu cresci no ramo de joalheria. Então, hoje eu não exerço mais, mas eu fiquei muitos anos trabalhando como artesão de joias. Então, eu tenho vocação para trabalhos manuais. Como você sabe que você está vivendo de acordo com as vocações que você tem? Quando você começa a trabalhar e você perde a noção do tempo.
Quando você perde a noção do tempo, focado, concentrado naquilo que você está fazendo, pode ter certeza, você tem vocação para aquilo ali que você está fazendo. Mas quando você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, e você está olhando para o relógio, e você está falando assim, caramba, o dia não acaba, eu quero parar de fazer isso aqui, certamente você é uma pessoa insatisfeita com o seu trabalho e nem vivendo da sua vocação você tá. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um joinha, se inscreve no canal aí do YouTube, me ajuda compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Quem sabe tem alguém que você conheça que precisa ouvir e precisa entender o que é vocação e o que é propósito de vida. Tá bom? Até a próxima.